Olá! E se a gente pensasse que a habilidade mais importante em Deep Learning não é exatamente saber programar, mas sim ter a manha de saber quando não usar? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar nesse manual do estrategista para entender o que de fato separa um profissional sênior de um iniciante. Essa decisão, a decisão de usar ou não essa tecnologia que é tão poderosa. Essa frase, olha, ela resume tudo. A verdadeira maestria não está em construir a rede neural mais complexa que existe. Está na sabedoria, na estratégia de sacar quando uma solução bem mais simples e mais barata é, na verdade, a escolha mais inteligente de todas. Certo, vamos aprofundar um pouco nisso. Para quem já tem experiência na área, a escolha por Deep Learning nunca é o ponto de partida. Não mesmo. É uma decisão de arquitetura com consequências gigantescas em custo, tempo e na complexidade do sistema inteiro. Mas afinal, o que faz essa tal arma pesada ser tão potente? E qual é o preço que se paga por todo esse poder? É fundamental entender que essa capacidade toda não vem de graça, sabe? Existem alguns requisitos básicos e uns custos que simplesmente não dá para negociar. A mágica do Deep Learning, como a gente vê aqui, está justamente na capacidade de aprender padrões super complexos de forma automática. Camada por camada, a rede vai aprendendo a enxergar os dados de formas cada vez mais sofisticadas. Isso elimina aquela necessidade de engenharia de features manual que dá um trabalhão danado no machine learning mais clássico. E aqui está o pulo do gato, o custo dessa mágica toda. Para esse aprendizado automático funcionar de verdade, tem três pilares que são inegociáveis. Primeiro, um volume de dados absurdo. Segundo, um poder de cálculo imenso, quase sempre com GPUs. E terceiro, uma engenharia de treino bem sofisticada para evitar que o modelo se perca no meio do caminho. Ok, vamos supor que a decisão foi tomada. O problema realmente justifica o uso de Deep Learning. O próximo passo estratégico, então, é escolher as ferramentas certas para o trabalho. E aqui, não existe uma solução que sirva para tudo. Esse aqui é basicamente o nosso kit de ferramentas, onde cada arquitetura é uma especialista em alguma coisa. Pensa nos MLPs para dados em tabelas, tipo análise de crédito e fraude. As CNNs são as mestras em entender imagens. Já os Transformers, hoje em dia, dominam a análise de sequências, como texto, deixando as antigas RNNs para trás. E os autoencoders são excelentes para achar coisas estranhas, anomalias. A chave é saber qual ferramenta pegar para cada tipo de tarefa. Ah, essa é a pergunta clássica, né? Aquela que sempre gera umas discussões acaloradas. Mas, para um estrategista, a resposta talvez não seja a que todo mundo espera. Não é só uma questão de preferência técnica, o buraco é um pouco mais embaixo. A resposta para essa pergunta mudou muito com o tempo. Antigamente, a divisão era bem clara: TensorFlow para produção, PyTorch para pesquisa. Hoje, como a gente vê na tabela, os dois são super robustos para colocar em produção. A diferença real está nos ecossistemas. PyTorch domina na área de pesquisa e inteligência artificial generativa, enquanto o TensorFlow ainda leva vantagem em implementações para celular e dispositivos de bordo. Então, o ponto crucial é este. A escolha do framework hoje depende muito menos daquelas pequenas diferenças técnicas e muito mais do contexto da organização. Qual é a experiência que o time já tem? Que sistemas já estão rodando? Qual o objetivo final do projeto? São essas as perguntas que uma liderança técnica de verdade faz. Agora vamos para o campo de batalha. Depois de escolher a arquitetura e o framework, a gente encara o desafio mais traiçoeiro de todos: o treinamento. É nessa fase que muitos projetos afundam, sabe? Quando a perda não diminui e o modelo simplesmente não aprende. E aqui estão os dois vilões mais famosos do treinamento. De um lado, o Vanishing Gradient, ou gradiente que some. O sinal de aprendizado fica tão, mas tão fraco que as primeiras camadas da rede basicamente congelam, não aprendem nada. Do outro lado, o Exploding Gradient, o gradiente que explode. O sinal fica forte demais, os pesos disparam e o treinamento vira um caos, levando o modelo ao colapso. Mas calma, um profissional experiente não se desespera. Existe um verdadeiro arsenal de técnicas para domar esses gradientes. Funções de ativação como o ReLU, por exemplo, ajudam o sinal a não desaparecer. As conexões residuais criam tipo uns atalhos para o gradiente fluir melhor. E o Gradient Clipping funciona como um teto de segurança, cortando os gradientes antes que eles explodam. São ferramentas essenciais para garantir um treino estável. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar a foto completa. A gente foca muito no modelo, mas num projeto de verdade, o algoritmo é uma parte surpreendentemente pequena.
do esforço total. O custo real, de verdade, está em todo o sistema que fica ao redor dele. E esse gráfico aqui revela uma verdade que pode até chocar. O código do algoritmo, aquilo em que todo mundo foca, representa só 5% do custo real. É isso mesmo, os outros 95% estão distribuídos entre a infraestrutura de MLOps, a engenharia de dados e, uma parte crucial, o monitoramento e a governança contínuos que mantêm o sistema vivo e saudável lá em produção. Para colocar isso em perspectiva, imagina que numa indústria como a financeira, o modelo de Deep Learning consegue ser 0,2% mais preciso que o modelo tradicional. Será que essa melhoria tão pequena justifica os milhões gastos em infraestrutura, o tempo de desenvolvimento e principalmente o risco de ter um modelo caixa preta que ninguém consegue explicar para um regulador? Olha, na maioria das vezes a resposta é não. Isso tudo nos leva à conclusão da nossa análise. A verdadeira senioridade não está em saber construir, mas sim em saber questionar. É sobre ter a disciplina de fazer as perguntas difíceis antes mesmo de escrever a primeira linha de código. Essa é a primeira e, talvez, a mais importante pergunta de todas. Qual é a real justificativa para usar a arma pesada? Será que um modelo mais simples, tipo um gradient boosting, não resolve 95% do problema com 10% do custo? É preciso provar que a complexidade é necessária. A questão da explicabilidade. Em áreas reguladas, isso não é opcional, é obrigatório. Se a decisão do modelo não pode ser explicada de forma clara e direta, o projeto já pode ser considerado inviável desde o começo, não importa o quão preciso ele seja. Essa aqui é a visão de longo prazo. O custo não acaba quando o modelo está treinado. Quanto vai custar para manter esse modelo rodando e para monitorar o desempenho dele e detectar qualquer desvio ao longo do tempo? O custo de inferência, em especial, pode acabar sendo muito maior que o de treinamento. Então, para resumir a ópera, quando é que se deve dizer não ao Deep Learning? Se o problema é simples, se faltam dados, se a explicabilidade é inegociável ou se o orçamento e o tempo estão curtos. Deep Learning, muito provavelmente, é a escolha errada. Nesses casos, a jogada mais inteligente é manter a arma no coldre. E assim a gente fecha o círculo, voltando para a nossa ideia central. A habilidade mais valiosa não é a técnica, é o julgamento estratégico. É saber quando a complexidade do Deep Learning realmente vai agregar valor ao negócio e, mais importante ainda, ter a sabedoria de dizer não quando a resposta é uma solução mais simples. Esse é o verdadeiro sinal de um estrategista.